A paz do Senhor. Quero nesse momento pedir oração pelo pastor presidente das Assembleias de Deus aqui na Paraíba, pastor José Carlos de Lima. Que Deus continue dando saúde, dando graça, sabedoria para a missão que está nas suas mãos poder executar com graça e virtude. Também por ter enviado o pastor Rosildo aqui para a Ilândia, para pastorear aqui esse município, e que também precisa das nossas orações, a qual, quando for fazer mudança, seja debaixo da vontade de Deus, e que, ainda que venha a ter aí alguns inimigos diante das mudanças, algumas discórdias, mas Deus estando no negócio e nós orando, Ele vai estar bem sucedido. Hoje quero ministrar uma palavra, é um pouco meio difícil até para falar, que para falar de oportunistas e aproveitadores, ninguém geralmente nas igrejas, em pregações, raramente se fala. E quando se orienta sobre o assunto, é porque é em algum ministério, reuniões de obreiros, para que venha alertar e trazer a vigilância diante desses casos, a qual vou tentar aqui abordar. É um pouco polêmico, mas no pouco entendimento meu, eu vou tentar aqui falar algo e que possa trazer edificação para nós. Quero pegar o texto aqui de 1 Coríntios, capítulo de número 2, que diz assim: o caráter e os frutos do ministério de Paulo. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do conhecimento, para que Deus somos o bom cheiro de Cristo. Para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Nos que se salvam e nos que se perdem. Para esse certamente é cheiro de morte para a morte, para aqueles cheiro de vida para a vida, e para essas coisas quem é idôneo. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Amém. Aí fala a respeito dos frutos do ministério de Paulo, a qual ele, como bom cheiro suave de Cristo, e que através desse cheiro, em todo lugar onde ele passava, o cheiro do conhecimento de Deus e de nosso Salvador Jesus Cristo. Depois ele, no final, aí diz que nós não somos como alguns falsificadores. Isso lá nos anos 60, depois de Cristo. Aí na década, mais ou menos na década de 60. Mas olhe bem, falar de oportunistas e aproveitadores
essa questão não é fácil. Oportunista é aproveitar as chenecas é aproveitar a ocasião, é tirar aproveito, é aproveitar as circunstâncias. Isso por oportunista. E o aproveitador, ele é um tipo de pessoa que ele quer tirar proveito. Oportunistas e aproveitadores. Aqui podemos olhar também por outro sentido, na parte de oportunistas. Tem coisas que nós precisamos tomar e apegar-se à oportunidade que surge para aquilo que nós estamos pretendendo, ou para bem ou para mal, que às vezes o oportunista ele não vê a oportunidade, às vezes, para dar o tombo em alguém, ou a oportunidade para falar mal de alguém, a oportunidade para trair o seu companheiro. Ele fica ali como de tocaia, esperando a chance para se aproveitar. Às vezes a pessoa já está quebrado, aí ele vê que a pessoa está sem condições de sair daquela situação, aí ele aproveita a ocasião até para comprar barato o que a pessoa tem. Isso o oportunista. E o aproveitador, ele aproveita todos esses momentos difíceis de alguém também da mesma forma. Aí nós vemos que a qualidade desses personagens não são humildes, destrói a imagem da semelhança, que é a imagem do seu próximo, é um influenciador, ele vem como bajulador, bajulando, com palavras lisonjeiras. Ele é lisonjeador, que significa elogiar com interesse. Ele vem ali com um sapatinho de lã, pronto para dar o golpe. Começa como um trator de esteira e sai levando tudo. Esse tipo de gente é gente que também não tem misericórdia nenhuma. O que para ele é o ventre, é aproveitar do seu próximo, do seu companheiro. É um elemento desleal. Vem até bajulando, abraçando, falando manso. Mas quando vamos ver, é um cão, um lobo feroz. Eu quero relatar aqui algumas personagens que agiram dessa forma com Davi. Eles agiram de uma forma a qual Davi pensava que eles eram companheiro, era amigo, mas quando foi ver,
E teve alguns que Davi até pôs em prova para saber depois se era ou não era, porque depois quando a pessoa ele sofre com esses tipos de pessoa, agora ele fecha a porta e também com vigilância, ele fica atento agora com certos tipos de pessoa que se aproxima. Tem gente que vem se aproximando da gente, não é muitas das vezes para ser um amigo, um companheiro, não. Ele vem às vezes sondar a tua vida, vem ver como que ela tá, para depois defamar. Tem muitos que nem olha direito, nem come sal, farinha, quarentinha com a pessoa, nem conheceu melhor a personalidade da pessoa, ele já está pronto para aproveitar a oportunidade e derrubar a pessoa. Quando olha aqui um texto da palavra de Deus, lá no livro, nós vamos se prender muito ao livro de 2 Samuel, que vai relatar aí, algumas passagens que Davi teve, e as pessoas que agiram assim, aproveitando a ocasião dele, os momentos que ele estava atravessando, é como aquele ditado que diz: olha o golpe, olha o golpe, a maneira que a pessoa vai se aproximando. Então, quem são esses? É assim, esses são aqueles que quando aí o rei assumiu o trono e presentear muitos dos príncipes das comarcas, vêm trazer presentes. Nessa de trazer presente, elogiar, sempre que alguém assume um compromisso, ou um prefeito, ou governador, vai aparecer também aquelas pessoas, né? Vai se aproximar, é igual um pastor quando assume uma igreja, logo vai aparecer os bajuladores, qualquer momento, situação. Aqui o rei, ele estava assumindo, Davi estava assumindo o reinado agora. Ele já tinha sido ungido há muito tempo, mas agora ele assume o reinado de Israel. Ele reinou um período em Judá, mas agora ele estava assumindo o território todo como rei. Aí, quando isso acontece, aparece. Quando troca um líder, quando troca um gerente, quando troca um chefe de um lugar, se aproxima logo os primeiros, os oportunistas e os aproveitadores. Aproveita, vem, mas está vindo com interesse.
E Davi aqui diz o texto, no capítulo de número 3 de 2 Samuel, o verso 39, diz aqui o texto, logo no início, que Davi estava lamentando a morte de Abner, ali em Hebrom. E o rei chorou muito ali na sepultura de Abner, tanto ele como todo o povo. O rei planteando a Abner. Aí diz o texto, não morreu Abner como um vilão. Ele vem falando que Abner, ele não morreu como oportunista, como um aproveitador. E o verso de número 38 diz, então o rei aos seus servos, não sabeis hoje que cai em Israel um príncipe e um grande? Que eu ainda sou, tenho ainda que ungido rei, esses homens, filhos de Jeruia, são mais duros do que eu, e o malfeitor a sua maldade. Assim o rei fala para ali o povo, se expressa diante dos que mataram Abner. E Jonas tinha um filho de Saul, que era aleijado de ambas os pés, era da idade de 5 anos. Aí nós vamos depois relatar aí um pouco desse filho de Saul, Melfisabete. Mas vamos ainda tratar aqui. Davi deixou levar-se pelo sobrinho. Davi se deixou levar pelo sobrinho que ele tinha. E começou agindo. Quando nós olhamos no capítulo 5, nós vamos ler pequenos trechos para ir relatando a situação desses oportunistas. No capítulo de número 5, no verso 8, diz o texto assim: porque Davi disse, naquele dia, qualquer que ferir aos jebuseus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará nessa casa. Davi fala dessa maneira, se expressa. Porque Davi se tinha deixado levar-se pelo sobrinho. E aí nós vemos que a maneira de Davi falar, diz o texto aí, então Davi, as tribos de Israel vieram a Davi e a Hebrom falaram, dizendo, eis-nos aqui, teus ossos é a tua carne somos. Aí já vieram com sentido, sabe, já dizendo, teus ossos e tua carne somos. Também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entrava em Israel. E também, Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Aí o povo vieram falando essas palavras para Davi, né? Aí vieram falando, e ungiram a Davi sobre rei de Israel.
E da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. E Hebron reinou sobre Judá 7 anos, que foi, ele reinou antes de assumir Jerusalém. E agora Davi partiu o rei com os homens a Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam na terra. E falaram a Davi dizendo, não entrarás aqui, a menos que lance fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Aí por isso que Davi relatou aí, que ele ia, quem tirasse esses cegos e coxos daquele local, ele ia colocar como príncipe. Veja bem, vai anotando aí. Aí Davi terminou diferente. Quando nós olhamos já lá no capítulo de número 19, a maneira que Davi se expressou aí, veja bem, Davi agora aqui, Mefibosete, encontra-se com Davi. E quem era Mefibosete? Era filho de Saul, que quando amava a mãe que cuidava, não é a mãe que gerou, mas era a escrava ou a babá, quando teve que fugir apressadamente, o menino caiu e acabou ficando aleijado dos pés. E Davi, já naquele texto a qual lemos, no capítulo 5, que na cidade de Jerusalém era para tirar os coxos e aleijados. E eles não iam, para poder Davi poder também entrar na cidade. Só que agora, já no verso, as coisas andou e vemos agora que Davi agora se encontra com Mefibosete, filho de Saul, aleijado dos pés. E o trono, assim que Saul morreu, o trono Davi já tinha sido ungido a rei, já estava reinando em Judá, e agora Jerusalém estava no comando de Saul, e teria que então assumir o reinado o filho do rei, Mefibosete. Aí vê aí as contradições começando. Como Davi estava tomando domínio em tudo, aí também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar com o rei. Aí ele foi encontrar com o rei Mefibosete. E não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado os seus vestidos desde o dia em que o rei tinha saído até ao dia em que voltou em paz. Porque Davi teve um período que ele teve que sair às pressas daquele local, por causa do seu filho Absalão, que estava tentando dominar o trono, isso é, começa por aí, oportunista e aproveitador. Absalão queria tomar à força, de todo jeito, o reino de seu pai. E aí, vem dizendo o texto aqui que os seus vestidos, desde o dia em que o rei tinha saído até ao dia de hoje, em que voltou em paz, ele não cuidaram dele, de Mefibosete, para ver que a situação dele estava crítica, barbudo, cabeludo, a mesma roupa. Imagine, ele não podia andar. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei, por que não foste comigo, Mefibosete? Aí o rei pergunta para ele, por que não foi comigo? Aí ele vem e responde assim, e disse ele,
ó meu rei, meu senhor, o meu servo me enganou. Versículo de número 26, do capítulo de número 19. O meu servo me enganou, porque o teu servo dizia, albardarei um jumento e nele montarei e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. A pessoa fala dessa forma, como tu é coxo, não tem condição nenhuma. E demais disto, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o meu rei, senhor, é como um anjo de Deus. Faz, pois, o que parecer bem agora aos teus olhos. Já tinha sido enganado por um aproveitador. E nós vamos saber quem é esse aproveitador, porque estamos vivendo no século 21. Aí foi 1023 antes de Cristo. Mas hoje não muda a situação que houve lá para hoje aqui, desses oportunistas e aproveitadores. Aí vem dizendo assim: porque todos da casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. E contudo puseste o teu servo entre os que comem a tua mesa. Por isso, quando o salmista Davi ele fala, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça e o teu cálice transborda. Por isso, o salmista se expressa, não foi só dessa vez, de outras vezes também, que muitas das vezes a pessoa está comendo no teu prato, está te abraçando, você está dando um privilégio para ela e ela está igual um tamanduá, com aquelas unhas, te abraçando, pronto para te derrubar. Aí tu, e disse o rei, por que ainda falas mais dos teus negócios? Já disse, tu e Ziba, reparti as terras. E disse Mefibosete ao rei, toma ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz a esta casa. Agora o rei tinha dividido as terras e Ziba, esse cidadão, ele trapaceou para ter esse benefício da parte do rei, as terras. Porque quem tinha o direito era Mefibosete. Mas ele fez uma trama. E nós vamos falar um pouco dessa trama de Ziba. O que é que ele fez? Ziba, servo traiçoeiro e oportunista. Quando nós olhamos aí no capítulo de número 16 de 2 Samuel, nós vamos observar a maneira que esse cidadão oportunista aproveitou. Diz o texto assim, e passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete. Quando fala o moço de Mefibosete, era que cuidava, estava lado a lado ali do filho do rei Saul. Esse moço veio
encontrar-se com ele, com Davi, com um par de jumentos, olha, albardados, como Mefibosete falou. E sobre eles 200 pães com 100 cachos de passas, uva passas, aquela uva sequinha, e com 100 de frutas de verão e um odre de vinho. Veio presentear, quer dizer, eu vou massagear logo o ego do rei, vou lhe dar presentes. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isso? Davi já discerniu. O que é que tu pretendes com isso, Ziba? Os jumentos são para a casa do rei, e para que montasse neles, e o pão e as frutas de verão para os bois comerem, e o vinho para beberem os cansados no deserto. E você vem agora trazer para mim? Então disse o rei: onde está, pois, o teu senhor, a quem tu cuidava? Onde está? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurarás a casa de Israel e o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino que ache graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor. Mentiu Ziba sobre a pessoa de Mefibosete, que era o seu senhor. Agora olha bem, já temos conhecimento de Ziba como servo da casa de Saul, que ele informou a Davi onde estava Mefibosete, o filho de Jonatas. Davi restaurou a Mefibosete todas as terras e mandou Ziba e sua família cultivarem a terra para Mefibosete. Deus havia feito isso. E Ziba não estava contente com isso, porque ele queria as terras para si. E ao ouvir que Davi estava fugindo de Jerusalém, olha, Davi estava fugindo de Jerusalém. Aproveitou Ziba a oportunidade para dar, como diz o ditado popular, dar o coice, ou dar a punhalada. E Ziba apressou-se a encontrar agora com Davi. No cume do monte, Davi despediu o sai, e dobrando o cume começou a descer. E lá estava Ziba com esses 2 jumentinhos sobre ele, e os 200 pães, os cachos de passas, as uvas de verão, o odre de vinho. Naquele momento Davi estava sentindo muito a traição de seu filho e de seu conselheiro Aitofel. Davi estava muito sentido da traição do seu filho Absalão. E agora o conselheiro também que ele tinha, Aitofel, também tinha entrado pelo mesmo caminho. É tão difícil que às vezes nós estamos... Pastor, às vezes você está rodeado de pessoas, mas são espinhos. Se não pôr a prova, ele vai te furar. Aqui nós vemos que o próprio filho de Davi se rebeliou contra ele. E depois o seu conselheiro, Aitofel. E por isso, ao encontrar-se com Ziba, não suspeitou que ele era outra pessoa falsa. Quando Ziba chega agora perto dele,
Ele nem suspeitou que era outra pessoa falsa, caluniador de Mefibosete. E ao ver Davi a oferta de Ziba, reconheceu que não podia ser mais oportuna, e isso cegou os seus olhos. Cegou os olhos de Davi com aquela oferta, com aquele presente. Porque quem não gosta de ganhar presente? Quem não gosta de ser amassageado o seu ego? Agora, eu vou contar uma historinha que houve uma época que o lixeiro estava tudo de greve. E o lixo foi se acumulando dentro de casa. E não podia, assim, jogar lixo na rua. Aí a pessoa pegou, para não jogar o lixo e ser multado, ele pegou o lixo, pôs dentro de uma caixa, embrulhou aquela caixa bem embrulhada para presente, com enfeite e tudo, como manda o figurino, quando se vai dar um presente, aquele papel chamativo. Aí ele pegou, parou em determinado local onde tinha pessoas, filhos de Belial, que não podia ver algo que pegava para si, tomava para si, roubava. E ali ele pegou, abriu o carro e deixou aquela caixa em facilidade. E deu um descuidinho, quando de repente alguém foi lá e pegou a caixa e levou. O diabo, ele oferece a melhor coisa, mas quando você vai perceber, é lixo. Esse ladrão ficou decepcionado, porque quando ele pensou que estava tendo vantagem, se aproveitou da oportunidade, e quando chegou em casa, era mais lixo para ele ter que se virar. Aqui Davi cegou os olhos com o presente de Ziba. A oferta de Ziba reconheceu que não podia ser mais oportuno, e isso cegou os seus olhos, achando que agora a sua tristeza, a necessidade, ele encontrava agora um amigo verdadeiro, porque estava saindo de um filho rebelde, desleal, um conselheiro desleal, e agora se aproxima alguém com presentes. Ei, achei um amigo. Mas o verdadeiro amigo não age assim. O verdadeiro amigo, ainda que ele fale duro, ainda que ele dê uma palavra que venha doer, machucar, mas ele está falando para o bem. E aquele que vem agradando, com bajulações, tá aqui meu pastor, meu presbítero. Cuidado, hein? Cuidado com certos elogios demagogo. Alguns são verdadeiros, não vamos generalizar. Mas observe bem, ao invés, ele encontrou um falso amigo, que não se interessava pelo bem-estar de Davi, mas em tirar vantagem de si mesmo. Tristeza demais na vida de alguém acaba cegando a pessoa, de tal maneira que ela não percebe as realidades. E Davi ficou alegre com a ocasião, por ter achado agora um amigo. E perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isso? Aí logo o oportunista aproveitou a oportunidade. A resposta foi como Davi esperava.
Os jumentos é para a casa do rei, para serem montados. O pão e as frutas é para os moços comerem. O vinho é para beberem quando estiverem cansados no deserto. A armadilha foi bem armada por Ziba. Ele armou de uma tal maneira que Davi ficou ceguinho. Nós caímos também em arapuca, em laços das trevas, que nos cega e só nos tira a nossa alma, mas vem como bramando como um leão, tentando dragar. Agora olhe bem. Aí ele esperou a segunda pergunta: onde estás, pois, o filho do teu senhor? E respondeu Ziba, o rei: ele ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel restou que agora ele ia assumir o reinado. Agora, olha que astúcia. Mas foi mais um golpe para Davi, porque logo pensou que... Vê que situação. Ziba fala para o rei, que agora Mefibosete ficou em Jerusalém para assumir reino. A acusação de Ziba não tinha nem cabimento, porque a revolta não estava a favor da casa de Saul, mas o filho de Davi. Além disso, o homem, como Mefibosete, com o seu defeito físico, não podia alimentar esperança nenhuma para Israel. Davi não parou para pensar para o deserto, mas foi traído por Ziba. Quando ele mandou Ziba albardar o jumento, para ele ir ter com o rei, Ziba o desobedeceu, ele mesmo foi ter com o rei, mas somente citado de andar e viajar, porque ele dependia sempre da ajuda dos outros. A calúnia de Ziba conseguiu o resultado desejado, e Davi, sem examinar bem a causa, sem ouvir a explicação e a defesa de Mefibosete, porque tem isso. Às vezes, as pessoas fazem a calúnia, mas os ouvintes que ouvem a calúnia desses oportunistas e aproveitador, eles não vão pegar detalhadamente. Aí já faz um complô, faz uma mesa, faz tipo o comando PCC. E aí vamos para o debate, para a palavra. E eles vão afinco. E essas pessoas, eles fazem e chegar à conclusão depois, quem tiver certo, é como diz, correu certo pelo certo. O errado paga o preço. Mas eles não procuraram saber disso. Davi não procurou saber de correr pelo certo, saber a opinião de Mefibosete. Aí olhe bem, a calúnia conseguiu o resultado desejado e Davi, sem examinar a explicação a defesa de Mefibosete, pronunciou a sentença: tal é tudo que pertence a Mefibosete, agora é teu, Ziba. Davi logo endureceu o coração contra Mefibosete diante de uma calúnia. Eu me inclino e achei eu mercê diante de ti, ó rei, meu senhor. Que injustiça nisso! Davi agiu precipitadamente e errou ao pensar que Mefibosete também o traíra. Injustamente tirou tudo que lhe pertencia para dá-lo a Ziba. Não só isso, Davi teve um outro inimigo, Simei.
esse amigo inimigo de Davi, oportunista e aproveitador, está aí também registrado no capítulo de número 16, do 5 em diante. E Davi, o rei, agora aí Davi, ele olha, aí nós vamos ver aí um outro cidadão, Simei, e vamos ter um outro também aí aproveitador, Abissai. Vamos ter outro também aí, Joabe. Joabe agiu tão mal perante o rei. Fez tudo para trazer o banido. O que estava banido, se rebeliando contra o rei. Ele fez tudo para trazer esse banido de volta. É igual quando se traz alguém que peca, um pecado grave, aí traz ele de volta para a posição que ele estava, passa a mãozinha por cima, faz de conta que ele não fez nada. Muitos desses manda alguém que erra, alguém grande, que o pequeno é humilhado. E quando a pessoa tem um renome, ele manda ele para um outro local distante, para uma terra longínqua, até para abaixar a poeira, como diz o ditado popular. E depois estar de volta ao banido. Isso aconteceu com Absalão. Não foi diferente o que Joabe também agora faz, esse processo, trazer de volta o banido. E aí nós vemos aí, trazendo de volta o banido. Quando o coração de Amon estava alegre com vinho, Absalão mandou seus servos matar Amon, seu irmão. Esse foi morto e os filhos do rei fugiram. Então Absalão, a fim de escapar da justiça, fugiu para a terra de sua mãe, Jesur, lá na Síria. 3 anos depois, quando Davi já se tinha consolado acerca de Amon, Joabe, que era o seu general, percebeu que o coração de Davi começava a inclinar-se para Absalão. E por isso Joabe resolveu fazer um plano para trazer de volta Absalão, o banido, para a casa de seu pai. Agora, tem um ditado que diz assim, pondo panos quentes, ou deixar passar poeira. O plano de Joabe de trazer de volta o banido é muito diferente do plano de Deus, de trazer de volta para si o pecador que é banido da sua presença por causa do pecado. A diferença é muito grande e acontece muito. É difícil um pastor, para ele disciplinar o seu próprio filho e colocá-lo em uma disciplina como coloca dos mais fraquinhos. É tão difícil. Aí, às vezes, seu filho, na sua juventude, pode aprontar, fazer o que quer. Mas se os outros, filhos dos outros fizerem, vai pagar preço. E isso é injustiça diante de Deus. E aqui nós vemos essa passagem aí de Joabe, que não foi oportunista e aproveitador também, em cima do rei Davi. Foi um trama, um produto de astúcia de Joabe. Esse mandou trazer uma mulher sábia de Tecoia, que apresentou ao rei, fingindo ser uma viúva triste. E inventou a história comovente, segundo a qual seus 2 filhos tinham brigado e um matado o outro. Olha, aí vieram contar uma historinha para o rei, para mexer com a sensibilidade. E o rei ficou comovido pela história e disse, tão certo como vive o Senhor,
não há de cair no chão nenhum só dos seus cabelos de teu filho. Foi essa, do jeito que ele falou aí, foi a gota d'água agora para Joabe fazer e pôr em execução o seu plano. Foi nesse ponto que revelou qual era o seu objetivo, mostrando as semelhanças entre o caso dela e o caso de Davi em relação a Absalão. Que astúcia, que veneno que essas pessoas agem. Vem como mel, mas no fim é fel, é vinagre. Mas olhe bem, não vou avançar um pouco aqui. Os três não serviram ao exército. Quem não serviu ao exército na época que Saul era rei? Nenhum dos três serviu ao exército. Quem foi eles? Porque eles estavam afastados do exército. Azael, Abissai e Joabe. O nome Azael, em hebraico, significa Deus o fez ligeiro dos pés. Era sobrinho de Davi, a qual esse foi morto por foi morto em combate por Abiar. Quando nós olhamos aí o texto, lá no capítulo de número 2, nós vamos ver o seguinte, capítulo 2. Então Abner tornou a dizer a Azael: desvia-te de trás de mim, porque hoje hei de ferir-te e dar contigo em terra. E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Porém, não se querendo ele desviar, Abner o feriu com o couto da lança, pela quinta costela. E a lança lhe saiu por detrás e caiu ali morto. E morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que chegaram ao lugar onde Azael caiu e morreu e plantearam. Porém Joabe e Abissai seguiram após Abner. Quando olhamos aí o capítulo de número 18 ainda, o versículo 18 aí dessa passagem, e estavam ali os três filhos de Jerua. Quem eram eles? Joabe, Abissai e Azael. E Azael era ligeiro dos pés, como uma das cabras montanhesas que há no campo. Azael seguiu após Abner e não declinou de trás dele de Abner. É uma covardia. Às vezes a pessoa chama até, vamos ali, ei, vamos ali, tem uma festa boa. Quando chega no meio do caminho, é pego pela traição. Quantos não foram já levados assim? Ei, vamos tomar uma ali? E vai para a cova, na mão desses oportunistas e aproveitadores. Abissai, o seu nome no hebraico, meu pai é Jessé. Quando olhamos aí o capítulo de número 23, nós vamos ver aí algo aí no versículo 18 ao 21, vai dizer assim: também Abissai, irmão de Joabe, filho de Jeruía, era a cabeça de 3, e esses alçou a sua lança contra
300 e os feriu, e tinha nome entre os 3. Ele foi um comandante, chefe do exército de Davi, foi um dos grupos dos 3 homens valentes, registrado aí no capítulo 23, verso 18. Era precipitado e valente. Narra que ele era muito precipitado e valente. O texto vai dizer, aí no capítulo de número 26, capítulo 26 de 2 Samuel, que ele era dessa forma. Olha bem, vamos observar aqui, porque o livro de Samuel é um livro muito importante. E respondeu Davi e falou a Aquimeleque, o Eteu, e a Abissai, filho de Gerudia, irmão de Joabe, dizendo: quem descerá comigo a Saul ao arraial? E disse a Abissai: eu descerei contigo. E quando olhamos o verso de número até o 8, vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado dormindo dentro do lugar dos carros, e a lança estava pegada na terra à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas tuas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. Então disse Davi a Abissai: nenhum dano lhe farás, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor ficou inocente? Quem? Davi tinha esse temor, mas já para Abissai era um homem sem temor nenhum. É igual tem pessoas aí que estão na presença de Deus, lutando para herdar as mansões celestiais. Tem se dedicado em santificação, em purificação, no conhecimento da palavra. Tem procurado andar sendo imitador de Paulo, como ele foi de Jesus Cristo, pelo menos de Paulo. E tem esses oportunistas e aproveitador que não vê a hora de tirar a vida do ungido. Eu fico vendo tantas pessoas hoje que têm uma língua que tem que, quando morrer essas pessoas, tem que ter 2 caixão, um para a língua e outro para o corpo. Porque basta ter alguém na liderança para eles falar mal. Matar precipitadamente com a língua. Eu sei que dói falar isso, mas a língua de muitos não tem freio. O cavalo precisa de freio, cabresto. Mas a língua, muitas das vezes, ninguém consegue dominá-la e acaba se precipitando e falando mal do ungido de Deus. Não se deve fazer isso. Agora olhe bem, ele não tinha respeito por ungido. Foi vingativo sem autorização do rei Davi. Ele foi vingativo sem Davi autorizar. Quando narra aí o capítulo de número 3, do verso 26, diz o seguinte: e Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e fizeram voltar desde o poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Depois planejaram agora a morte de Abner. Que homens traiçoeiros! Como pode
tais homens desses como hoje ainda está no meio desse Jesus. A parábola do joio e do trigo. Não se pode arrancar o joio, senão arranca o trigo junto antes da ceifa. Então, temos que conviver com pessoas desse tipo, mas que o Espírito Santo continue dando discernimento aos que estão no Espírito. Joabe, o nome hebraico, Jeová é pai. Foi comandante-chefe do exército. Diz aí o capítulo 26, do verso 6. Era um homem, Joabe era homem sem compaixão, ao ponto que matou Abner. Aí no versículo 27, do capítulo 3 de 2 Samuel, e os versos 38 e 39. Matou Absalão, filho de Davi, e era um acusador. Joabe, está pensando que Joabe era pouca coisa? Além disso, era acusador. Quando olhamos aí o capítulo de número 19, os 5 e os 6. 19, 5 e 6 vai mostrar o seguinte, olha. E disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando, se lamentando por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei por causa do seu filho. E aquele mesmo dia o povo entrou às fortadeiras da cidade, como povo de vergonha, e escorre-a quando foge da peleja. Então entrou Joabe ao rei na casa e disse: hoje envergonhaste a casa de todos os teus servos que livra. Hoje a tua vida e a tua vida, os teus filhos e as tuas filhas, a vida das tuas mulheres. Agora, aí ele fala: amando tu os que te aborrecem, e aborrecendo aos que te amam, porque hoje darás a entender que nada valem para contigo capitões e servos. Entendo hoje que, se Absalão viesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem te parecia bem aos teus olhos, Davi? Esse Joabe, um homem muito... Joabe fez tudo para colocar Absalão na presença do rei, sem que o mesmo tivesse se arrependido. Mas aí depois Salomão, quando assume o reinado de Davi, Salomão fez limpeza quando assumiu o reinado. E um deles foi Joabe, a qual tirou. Davi não tinha ainda tirado, mas quando Salomão assumiu o reinado, diz aí o texto, em 1 Reis, capítulo 2, verso 27, diz o seguinte: e lançou, pois, Salomão fora Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. E veio a fama até Joabe, porque Joabe se tinha desviado, seguindo Adonias, e ainda que não tinha desviado, seguindo a Absalão. Aí, olha, Salomão fez a limpeza desses cabras aí. Salomão fez. Agora observe uma coisa. Vamos agora. Se vai consagrar um obreiro, cuidado, viu?
Pense bem, o obreiro que você vai consagrar, para mais tarde ele não te apunhalar pelas costas. Qualidades adequadas para o episcopado. Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. É observado o obreiro, quando ele está nas fileiras, ele já vem trabalhando antes de exercer o cargo. E depois precisa ser confirmado pelo Espírito, assim quando Barnabé e Saulo foi enviado, a igreja em espírito orando, foi revelado pelo Espírito para que eles fossem ser enviados para a missão evangelística, ao ponto de passar a Macedônia. Tinha condições, tinha qualidades, já se via nesses homens qualidade. Mas quando você já vê determinadas qualidades e as pessoas ainda ficam massageando o ego, olha, vou tipo colocar como presbítero, hein? Ah, você vai ser obreiro agora, vai ser diário. E alimenta o ego de pessoas que não estão ainda não estão designadas por Deus. A chamada tem que vir de Deus. Não é pelo melhor dízimo que a pessoa dá. Não é pelos trabalhos que ele está em todos. Não é por isso, não. Tem qualidades que precisa ser observada. Então, o convite para a consagração ou para ser um dirigente, não olhar a aparência. Porque se eu olhar a aparência, é a mesma coisa quando Samuel foi para ungir um rei na casa de Jessé, e ele viu um dos filhos de Jessé, o mais velho, um homem de qualidade, um homem pronto. É esse aí. E Deus falou, não é. Veio o segundo irmão, também não é. Até o ponto que nenhum desses é. Tem mais filho ainda? Ah, tem um lá no campo. Traz ele aqui. Aí foi onde ungiram a Davi. Oi! Calma aí, Juan. Deixa eu só... Vem aqui. Então, não olhar a aparência. Foi Jesus que ensinou isso. Quando olhamos aí no capítulo de número 12, Marcos capítulo 12, nós vamos observar Jesus ensinando. Versículo 14 diz assim: enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que ele os apanhasse em alguma palavra. Os religiosos da época. Os de Herodes e os fariseus, e os cristãos da época. E chegaram eles e disseram-lhe: mestre, sabemos que é um homem de verdade e de que ninguém te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Ou daremos ou não? Vieram com essa pegadinha para pegar Jesus. Então ele, conhecendo a hipocrisia desses, disse: por que me tentais? Trazei aí uma moeda para que eu veja. Aí trouxeram a moeda. De quem está o esquife aí na moeda aí? De quem é essa imagem? Na inscrição. Aí Jesus respondeu, disse: então dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Então, precisamos, sem bajulações, de alguém, que essas pessoas vêm com bajulações. Vemos aí também em Marcos capítulo 6, versículos 6 e 1,
diz assim: e partindo dali chegou a sua pátria, e os seus discípulos seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiraram, dizendo: de onde lhes vêm essas palavras, essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como fazem tais maravilhas por suas mãos? Eles ficaram ociosos. Aí, não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simeão? E não estão aqui convosco suas irmãs? Aí escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os parentes e na sua casa. Tá ligado? Então veja bem, eles procuraram de toda forma, né, se aproveitar da ocasião. Já Paulo, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos ver o seguinte. Diz assim: porque, como bem sabes, nunca usamos palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, e Deus é testemunha. Paulo falando que na vida dele não houve essas coisas, né? Mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações, sem bajulações. Aí vemos também Provérbios, capítulo de número 19, vamos ver aí o seguinte, capítulo 6 diz assim: muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presente. Então as pessoas se deixam levar, se coloca esses amigos que dão presente, acima de tudo. Então, evitar bajulações. Quando vemos aí o Salmo de número 12, nós vamos ver que diz assim: salva-nos, Senhor, porque falam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Outra, sem interesse e meios de palavras lisonjeiras. Quando Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo de número 16, verso de número 18, diz assim: porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com as suaves palavras e lisonjeiras enganam os corações dos simples. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Na hora de consagrar, também não deve fazer acepção de pessoas. Por quê? Você vai levar um obreiro fazendo acepção porque ele às vezes dá um dízimo excelente e depois vai ver as consequências lá na frente. Aí Jó fala assim no capítulo 32, verso 21: oxalá eu não faço acepção de pessoas e nem uso de lisonjas com o homem. Ficar agradando, massageando o ego. Eu sei que não é fácil isso. Davi teve muitos problemas com pessoas, mas teve pessoas fiéis e leais.
essas pessoas não perdem a oportunidade favorável. Mas Jesus ainda ele diz assim, olha bem, Jesus 12 e verso de número 14, 12 e 14, diz assim, esses que vêm armando laço, ele vai dizer sempre, dá a César o que é de César. Que Deus nos guarde e nos proteja das mãos desses homens, oportunistas e aproveitadores. Shalom, Deus seja conosco. Não seja um aproveitador da vida alheia. Tá certo? Fique com Deus. Shalom. Paz seja conosco.